Quando oramos, agradecemos ou pedimos a Deus, vai direto a Ele ou precisamos de intermediários, como Jesus, arcanjos, espíritos de luz? Desde já eu agradeço. A resposta para essa pergunta está no capítulo 27 e capítulo 28 do Evangelho segundo o Espiritismo. Nesses dois capítulos, Allan Kardec fala sobre a questão do mecanismo da prece, aonde vai falar que pode-se orar diretamente para os espíritos ou diretamente para Deus. E se nós pegarmos as orações que são apresentadas no capítulo 28, como exemplo, no Evangelho segundo o Espiritismo, várias delas são endereçadas para Deus e outras são endereçadas para os bons espíritos. É uma eleição do indivíduo, se ele vai orar para Deus diretamente ou se vai orar para os indivíduos, para os espíritos. Somos nós que elegemos aqueles a quem queremos alcançar com a nossa prece. Mas considerando que a sua pergunta não é exatamente isso, mas como que se dá o mecanismo da prece, como é que ela acontece, a resposta para essa pergunta está na obra Nas Telas do Infinito, aonde Bezerra de Menezes, eu já comentei isso aqui numa outra live, inclusive, comenta sobre esse fenômeno da comunicação com os homens em relação à prece. Ele descreve lá no livro o que é que ele sente. Ele diz que quando ele está no mundo espiritual e alguém ora em nome dele, e assim descreve desse jeito, está lá na obra, ele sente um fremido, ou seja, ele sente uma energia que o toma. E esse fremido o chama a atenção. Ele para e quando ele se concentra, ele sabe de onde vem o chamado. Então, como se fosse alguém, como se fosse um avião que se aproximasse do sinal de um aeroporto, que ele sabe aonde está o aeroporto, que ele vai ficando mais forte, ele vai se guiando, sentindo a emoção daquele fremido até alcançar o emissor da sua fala. E para concluir essa minha colocação, eu chamaria aqui uma mensagem do irmão X, não vou lembrar agora o nome dela, que conta a história de um espírito que se tornou, foi canonizado, se tornou santo, e as pessoas oravam para ele. E ele é encontrado no mundo espiritual, e aí quando as abordagens a ele são feitas, ele diz, mas eu não tenho a grandeza que as pessoas pensam que eu tenho. Elas me chamam de santo, mas eu não sou. Eu não tenho essa grandeza. E essa pergunta aparece. E como ficam as preces que são direcionadas a vocês? Existe um corpo de espíritos que representa o desejo dos homens. Eles são anônimos. E eles agem em meu nome. Eu não tenho grandeza para fazer, mas essas entidades que amam muito entregam-se anonimamente para o trabalho de socorro dos que padecem. Então, eles agem em nome desse específico santo, fazendo tudo o que as pessoas pedem, mas eles não são exatamente o espírito que é evocado, porque ele não está em condições de atender. Então, respondendo à sua pergunta, podemos orar diretamente a Deus, sim, e os espíritos, ao ouvirem o clamor dos homens, exercem o papel de serem os artífices da vontade de Deus, auxiliando o trabalho de socorro e de assistência àqueles que pedem por auxílio.